Eu saúdo os irmãos com um bom dia de salvação. Eu venho falar algo que aconteceu comigo, sobrenatural. Eu não tinha feito um vídeo ainda falando sobre isso, porque assim, eu procuro falar as coisas de Deus quando Deus me dá a inspiração, e a inspiração vem do Espírito Santo. Por isso que às vezes um momento que você faz um vídeo de manhã, numa hora que é bem agradável, porque você tem a inspiração do Espírito Santo, que não é nada carnal, né? Não é nada que eu estudei na Bíblia nem nos livros. A inspiração vem do Espírito Santo. Então, não é nada, eu conheço a Bíblia, sei do que tem na Bíblia, mas não é nada com relação ao conhecimento humano, mas sim uma inspiração de Deus. Você veja, eu estava ali na minha loja, e como hoje eu passei 14 anos na Assembleia de Deus de Abreu e Lima, e ali, mas eu cheguei a ser diácono. Eu só tive perdi casa, perdi filho, perdi esposa, perdi emprego, perdi roupa, fiquei dormindo no chão, no chão ali da sala da casa da minha mãe, da cozinha. E eu ali, chegou um momento que eu entreguei a carteira de diácono em Abreu e Lima, disse ao evangelho que não queria, e eu fui para a Igreja Mundial. O pessoal via a mídia batendo muito sobre a Igreja Mundial, falando mal, e eu fui para a Igreja Mundial. Aí ali eu comecei a dizimar da mesma maneira que eu comecei a dizimar na Assembleia. E aí Deus começou a abrir as portas, Deus começou a abrir dois tipos de emprego. Comecei a arrumar um emprego de gerenciar uma loja aqui em Barra de Jangada, tomando conta de uma loja de bicicleta. Depois eu fui trabalhar na cidade. Deus abriu as portas mesmo, quando eu comecei a dizimar na Igreja Mundial do apóstolo Valdomiro. Aí após um tempo eu vim para Barra de Jangada, eu consegui comprar um terreno, construir uma casa aqui em Barra de Jangada, abri uma loja aqui em Barra de Jangada, comprei um carro. Aí eu comecei a vir aqui em Barra de Jangada, aí em Candeias ali tem a Universal ali em Candeias. Aí como eu estava aqui em Barra de Jangada, eu comecei a ir para a Universal ali em Candeias. Aí comecei a servir a Deus ali, ser dizimista, e Deus foi me abençoando, me abençoando. Eu tenho agora minha casa própria, minha loja, eu comprei o carro. Aí quando foi o ano passado, eu fiz uma fogueira santa, eu coloquei R$ 700 no altar, e tinha sumido R$ 9.000 de uma dívida que eu tinha no INSS. Aí eu tirei, tinha mais uma margem lá, eu tirei na faixa de uns R$ 13.000. Eu fiz a reforma da minha casa, coloquei cerâmica, fiz tudo, né? Aí o que acontece? Quando foi na outra fogueira santa, o Espírito Santo tocou. Eu senti o toque do Espírito Santo para eu sacrificar o carro que eu tinha comprado. Quer dizer, como gratidão a Deus, né? Mas só que no momento eu fiquei assim, porque quando a gente fala da palavra de Deus, é tudo bonito, mas quando fala em a gente dizimar, ofertar, ou a gente sacrificar aquilo que nos custa, a gente muitas vezes acha que não é de Deus, tá entendendo? A gente só acha de Deus que é de Deus quando é pra gente receber. Aí eu fiz o sacrifício do meu carro, pela segunda vez eu sacrifiquei. Aí o interessante é que eu sacrifiquei lá, tudinho no pedido de oração, que o Senhor trazesse minha saúde de volta, que eu faço hemodiálise já faz 16 anos, que eu estou nessa batalha aí para acontecer um milagre na minha vida. Deus me prometeu que no tempo certo ia me curar, e meu testemunho ia salvar muitas almas. E eu estou aí crendo naquilo que Deus falou, que foi Deus que falou. Eu acredito no que Deus falou, eu creio. Mas aí o que acontece? Quando eu sacrifiquei o meu carro, eu fui lá no altar, sacrifiquei, senti a presença de Deus, falei com Deus, entreguei minha vida no altar, falei todas as minhas mazelas diante de Deus, entreguei o resto que tinha da minha vida para Deus. E o que acontece? Eu estava na minha loja, um dia eu estava lá na minha loja, escutando uma pregação normal, que às vezes na loja lá, eu tenho uma loja de bicicleta aqui na Rua Laguna, em Barra de Jangada. Eu estava escutando uma pregação, aí de repente eu comecei a sentir aquela brisa, e o Espírito Santo falou na minha mente, eu ouvi aquilo falando na minha mente. Quando eu largasse, eu comprasse um material no mercadinho para fazer uma torta salgada. Mas só que quando a gente escuta a voz de Deus,
como Abraão, Isaac, Jacó ouviram a voz de Deus, é muito diferente de você ler uma palavra histórica da Bíblia. Eu ouvi a voz de Deus naquela hora, mas só que quando Deus falar com você, você obedeça. Aí eu fui e comprei, né, o material para fazer a torta salgada. Aí eu comprei o material e vim aqui para minha casa aqui e comecei a colocar o trigo, o leite no liquidificador, né? O ovo. Aí no momento que eu estava colocando esse material no liquidificador, eu comecei a sentir aquela brisa, aquele vento bem calmo assim, uma brisa. E de repente eu comecei, desceu sobre mim uma Shekinah. Eu só tenho como relatar isso, uma Shekinah, porque era uma presença de Deus tão forte que eu chorava como menino. Você sabe que quando a gente chora como menino, agora é o choro de alegria, não é aquele choro que você está ali na beira de um caixão, um choro de alegria. E Deus começou a tirar o cenário da casa, que eu estava na cozinha. Deus começou a me mostrar um grande avivamento da igreja. A igreja sendo honrada, as igrejas apostólicas, as igrejas que estão sendo perseguidas aí, que está acontecendo milagre, que está acontecendo cura. Deus me mostrou a Igreja Universal sendo honrada, o Bispo Macedo sendo honrado por Deus, as igrejas apostólicas sendo honradas por Deus. Deus me mostrou também eu testemunhando meu milagre na igreja. Você vê que eu vendo aquilo ali, mas eu chorava tanto como menino, eu dizia, meu Deus, que coisa, era um grande avivamento que Deus estava mostrando que ia acontecer no futuro. A igreja, antes desse arrebatamento, a igreja vai ser avivada. Vai ter aquela profecia de Joel, que fala que Deus vai descer o Espírito Santo e vós profetizarão. Aquilo ali vai se cumprir na íntegra, não vai ser uma religiosidade não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor nesse dia será salvo, porque eles receberão o Espírito de Deus. Eles vão nascer de Deus em questão de segundos. É uma grandeza muito grande você ser escolhido para viver uma situação dessa. E mais importante assim é você ter coragem de passar para as pessoas, você sabendo que você vai ser taxado como louco, como doido, como uma pessoa que não tem juízo, mas é muito gratificante você ser chamado de louco, você ser perseguido em nome de Cristo, como os apóstolos foram mortos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, Estevão foi apedrejado. É muito forte, porque eu estava aqui na sala de casa e de repente o cenário mudou, você começa a ver como se você estivesse vivendo aquela situação, uma visão de Deus, o ministério sendo honrado por Deus, porque você vê as perseguições que esses pastores, que eles são falhos, são pessoas que são de Deus, mas eles são falhos. O amadurecimento é que fortalece a vida do homem. Você vê o Bispo Macedo, que é um sacerdote, o Valdomiro, que é outro sacerdote, são pessoas que são escolhidas por Deus, mas não são pessoas que fizeram os cursos de teologia, não são pessoas que foram preparadas pelo homem, não. Foi Deus que levantou essas pessoas. Como eu vejo lá em São Paulo também, o ministério da apóstola Sol. Você vê o esposo dela, que é que é chamado lá o apóstolo, que ele de criança era uma pessoa que tinha epilepsia, ele caía no chão, ficava babando, nenhuma namorada queria namorar ele. Você vê, Deus levantou esse homem como apóstolo. Você veja que as pessoas que são levantadas por Deus é muito diferente dessas pessoas que estão na religiosidade, essas pessoas que muitas vezes estão falando em língua, mas com o espírito do diabo. Muitas pessoas, e as pessoas não têm discernimento, porque as pessoas não leem a Bíblia, porque quando a Bíblia diz lá em Coríntios 14 sobre o Espírito Santo, se você for fazer um estudo, você vai ver que essas pessoas que estão falando em língua não é Deus, porque o falar em línguas é falar direto com Deus. E essas pessoas, elas estão falando o espírito do diabo, falando para as pessoas. Você é Deus,
para você ouvir o falar em língua, só se você fosse Deus. Porque o Espírito Santo ele fala para Deus. Se aquele Espírito que está falando para você é o Espírito do diabo, que você não é Deus para estar ouvindo. Então foi algo que aconteceu na minha vida que foi sobrenatural. Você vê que vai de encontro a esse mundo podre, porque você vê o que é que a mídia faz. A Globo, o rádio secular, eles ficam criando situações fake com relação à Universal, com relação à Mundial, com relação às igrejas que o Espírito Santo está operando milagres. Você vê os milagres que foram operados na igreja do apóstolo Valdomiro, os milagres que aconteceram na Universal, na plenitude do apóstolo Agenor Duque, a qual é um profeta de Deus. Quer dizer, o mundo está perseguindo esses irmãos, essas igrejas, mas num arrebatamento, esses irmãos que estão aí, que foram escolhidos por Deus, que está trazendo uma grande manifestação do Espírito, pessoas sendo libertas dos demônios, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, almas sendo libertas, pessoas indo para o céu. Você vê que essas pessoas estão alcançando a salvação. E quando acontecer o arrebatamento, Deus vai levar aqueles que o mundo está assim defamando, o Espírito Santo que está sendo blasfemado pelos religiosos, pela Globo, pelas redes seculares. Quer dizer, que esse povo que vocês aí do mundo estão blasfemando, estão acusando, estão dizendo que eles são do diabo, no arrebatamento esse povo vai subir e estar com Cristo. E vocês vão ficar aí, na grande tribulação, para vocês aprender a não blasfemar contra aqueles que são ungidos do Senhor. Foi Deus que ungiu tanto o apóstolo Valdomiro, como o bispo Macedo, como a bispa Sol, o apóstolo, o esposo dela, como Agenor Duque, que é um grande profeta de Deus, como a bispa Ingrid Duque, que são pessoas usadas por Deus. Eu não vou dizer que eles são perfeitos, porque eles não são perfeitos, não existe homem perfeito. Quem é perfeito é Deus, o Espírito da verdade, é o Espírito da perfeição. E essas pessoas estão sendo usadas por Deus e vocês não dão ouvido, vocês ficam discutindo a Bíblia. Eu estou falando de uma visão que Deus me deu, do avivamento, a qual vai ter um grande avivamento. Vocês vão dizer que é o diabo, porque vocês blasfemam do Espírito Santo. Mas vocês, mesmo não acreditando, Deus vai fazer, Deus vai salvar as almas, aquelas almas que você está condenando, Deus vai encher ela do Espírito Santo e vai levar ela para o céu, e Deus vai provar você na grande tribulação, para ver se você verdadeiramente é trigo ou é joio, porque na grande tribulação os religiosos, eles vão ver o remédio que eles deram para as pessoas, eles vão tomar do seu mesmo remédio. A grande tribulação vem aí, e os filhos de Deus vão subir no arrebatamento, e vocês não dão ouvido. Eu falo a visão que o Senhor me deu, que Deus vai honrar as igrejas apostólicas, Deus vai honrar o povo que está servindo aqui, o Espírito Santo está sendo defamado, o caminho de Deus está sendo defamado por causa dos religiosos. Fiquem na paz, em nome de Jesus, que essa palavra é verdade vinda de Deus. Foi Deus que me mostrou com esses olhos aqui, ó. Eu não vi isso na Bíblia não, foi Deus que me mostrou. Em nome de Jesus, amém.